nós oramos, porque muitas vezes a pessoa diz assim: pastor, por que quanto mais nós oramos, quanto mais nós buscamos, se levanta fofoqueiro contra a minha vida? Quanto mais eu oro, mais se levanta inimigo me criticando. Quanto mais eu busco, eu choro, eu sofro, eu me lamento, eu busco a presença do Deus Altíssimo, mais a tentação vem. É porque a Bíblia vai nos dizer, irmão, em Efésios capítulo 6, seu verso 10 a seguir, que a nossa luta não é contra a carne e sangue, mas contra os principados das trevas, que lutam nos lugares celestiais, ou seja, nos lugares ocultos. Então nós não estamos vendo o inimigo lutando pela nossa vida. Por que quando nós oramos, o adversário ele se levanta? Porque quando nós oramos, nós estamos sutucando os ninhos do adversário. Porque quando você ora, o inimigo ele fica furioso, o inimigo ele fica com raiva. Quando você busca, você pede a Deus pela tua vida, pela tua casa, pelos teus filhos, pela tua família, mas o inimigo vai lutar, usar palavras para te derrubar, usar palavras para te machucar, usar palavras para te ferir. Você só vai ouvir: ah, me falaram isso de você. Não podemos dar ouvido, mas nós devemos ouvir a voz de nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. É como disse o louvor 200 da harpa cristã: se os teus amigos te desprezam, conta isso em oração, porque a oração, Deus resolve a situação. Aleluia. Através da oração, Deus vai cuidar dos nossos inimigos. Através da oração, Jesus vai repreender as forças diabólicas contra a tua vida. Deixa eu ver quem entendeu nesta noite. Vamos louvar e glorificar o nome de Jesus, que é fiel. Aleluia. Aleluia. Somente Deus, irmão. Você vê que o salmista Davi, o salmista de número 70, você vê que o salmista ele diz assim, ele faz uma oração ao Senhor pelos seus inimigos, por aqueles que perseguem, que armaram o laço contra o salmista. Você vê que a sua oração é de ser: apressa-te, Senhor, apressa, Senhor, em me livrar. Deus, que os meus inimigos, ou seja, aqueles que armam contra mim, que caia na sua própria armadilha. Aqueles que tramam contra mim, que caiam nas suas próprias tramas. Então esta é a oração do salmista. Ah, Senhor, que volte coberto de vergonha aqueles que dizem ou seja, o que é isto? É aqueles que dão risada, é aqueles que estão rindo de você, é aqueles que estão tramando por trás, orando ao contrário. Ou seja, a pessoa pode dizer assim: ah, mas oração contrária não pega. Não pega quando nós oramos com a oração reta diante de Deus, porque Deus não recebe nada ao contrário, porque quem recebe algo ao contrário é o inimigo, é o adversário. É por isso que a Bíblia vai nos dizer em Efésios capítulo 6, versículo 18: orando em todo tempo, com toda oração e súplica, e nisto vigiando por quê, irmãos? Vigiando porque em espírito, porque o inimigo, ele vai tentar te parar, vai tentar te barrar assim, mas você tem que estar em orando, repreendendo em espírito, dizendo: só você com o teu pensamento ligado em Deus, o sangue de Jesus tem todo o poder, o sangue de Jesus me cubre, me purifica, enquanto estão me desejando mal, aleluia, que o mal volte em novo, porque nós não, apesar, mas não pode pedir dessa forma. O salmista orou desse jeito, porque os inimigos, irmãos, eles estavam armando o laço, eles estavam tramando. Então você vê que ele passou por momentos de quê? Momento de ansiedade, depressão, de angústia, de perseguição. Muitas vezes o homem, irmão, já pensou você buscar Deus, você orar a Deus, você sendo perseguido? Quanto é difícil você orar a Deus, você estando perseguido, escondido, vivendo ameaças de morte, por exemplo. Qualquer minuto ele pode morrer, pode descer, mas ele dobrou o joelho e orou a Deus. Assim, da mesma forma, foi Neemias.
Enquanto você está orando, entenda só pela palavra de Deus. Todos os homens de Deus, aleluia, sofreram perseguição por causa da sua fé em Jesus Cristo. Neemias estava orando, Neemias estava fazendo a obra, mas Neemias enviaram mensageiro para Neemias, porque já tinham tramado contra Neemias. Ei, deixa eu te falar, você está orando, você está fazendo a obra, você está buscando, estão tramando, estão enviando mensageiro de Balaque, mensageiro do adversário, mas Deus está dizendo: faça a obra, não dê ouvido ao inimigo, não dê ouvido ao adversário, não dê ouvido aos poderes das trevas, mas dê ouvido à palavra de Deus. Aleluia. Esse povo, irmão, eles têm que se converter. Quando você vê alguém te criticando, alguém te perseguindo, você tem que, se a pessoa dizer, mas é assim, fulano está falando isso de você, irmão, vai orar, irmão, ora por ele, manda esse filho das trevas se converter. É dessa forma, irmão. Manda esse filho de Belial se converter, tomar posse da sua vitória. Não desista, não vá parar por causa que essas pessoas estão querendo que você pare, não. Você vê que a leitura a qual nós lemos de 2 Crônicas, você vê que a palavra do Senhor está dizendo que se o meu povo, quem? O povo do Senhor. O Senhor chama o povo, meu povo, não chama povo de cada um, mas ele diz assim: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar a sua face e se converter ao Senhor, então eu ouvirei do céu. O próprio Senhor estava falando: eu ouvirei do céu e sararei a sua terra. Porque, irmãos, está falando aqui, manda se converter, manda tomar posição, manda aprender a ser crente. Porque gente assim pode ser qualquer outra coisa, menos um crente. Pode ser tudo nessa terra, menos o servo de Deus. Porque servo de Deus, ele não vai criticar ninguém. Servo de Deus não vai se levantar contra ninguém. Servo de Deus fiel não vai agir por trás de ninguém. O servo de Deus, se alguém está perseguindo ele, o servo de Deus vai dobrar o joelho e vai entregar na mão do Senhor. Senhor, ajuda esse tal a se converter, buscar a sua face. E se ele não se converter, Senhor, que ele caia na sua própria armadilha, porque está tramando. Está lá na palavra de Deus, que eles caiam na sua própria armadilha, que volta com o pé de vergonha, aqueles que dão risada, aqueles que tiram a chacota da tua cara, aqueles que passam dizendo assim: mas tu está fazendo o que ali? Irmãos, por que Deus ainda não te curou? Você vê, eu fico vendo o testemunho, lembrando o testemunho do Cleide Queiroz, onde ele é cego dos dois olhos, e Deus usa ele no dom de cura. E perguntaram para ele: que Deus te usa no dom de cura, e por que tu não te cura? Ele disse: porque a cura não é minha, porque não é eu que curo, quem cura é Jesus. Jesus quer me usar assim mesmo. Aleluia, eu cego para curar cegos. Ou seja, irmão, Deus, ele é o dono da cura. Deus, ele é o dono do tempo. Deus, ele é o dono do ouro. Deus é o dono da prata. Nós devemos se prostrar aos pés dele. Porque você vê que o capítulo 7, no verso 1, você vê que a Bíblia diz que enquanto Salomão entregou o seu sacrifício perante ao Senhor, perante o altar do Senhor, de joelhos prostrados, a Bíblia diz que a glória de Deus desceu, e a glória de Deus encheu toda a casa. E os que estavam de fora fizeram o quê? Colocaram o rosto em quê? Em pó, ou seja, em terra, e começaram a glorificar. Os que estavam dentro não conseguiam sair, os que estavam fora não entravam, porque era tamanha a glória de Deus que encheu toda a casa. A presença de Deus encheu toda a tua casa, porque enquanto você está orando, enquanto estão te perseguindo, enquanto estão se levantando, você está buscando, você está atraindo a presença do mal está te perseguindo. Você está atraindo a presença de Deus, a presença do Senhor. Chama a presença de Deus, chama a presença de Jesus. Diga: Jesus entra na minha casa, Jesus entra na minha vida, Jesus cuida da minha saúde, Jesus cuida da minha família, Jesus cuida da minha igreja, Jesus cuida da minha área espiritual, cuida da minha área sentimental, cura de mim, Senhor Deus amado, em todas as áreas. Visita, Senhor, a minha vida em todas as áreas. Nós devemos pedir ao Senhor
Aí o Senhor ouve. E quando o Senhor ouve, aí aqueles que estavam orando ao contrário, aqueles que estavam torcendo pela tua queda, aqueles que estavam torcendo pela tua derrota, aqueles que estavam falando mal de você por trás, aqueles que estavam tramando por você, aqueles que estavam desejando o teu mal, estavam te perseguindo com a língua parecida a língua da serpente, parecida a língua do demônio. Aí vai ver você prosperando, vai ver você recebendo o milagre de Deus, vai ver você crescendo espiritualmente, vai ver você recebendo as coisas de Deus, a presença de Deus se manifestando na tua vida, e vai dizer assim: mas o que está acontecendo? O que está acontecendo? Que a irmão, fulano, Cleiton, a Ceisa, toda a igreja, está acontecendo isso? Não, eu orei para acabar, eu orei para parar, eu orei para ele desistir, eu orei para ela desistir. Aí vem a pessoa prosseguindo, irmão, caminhando. Aí a primeira coisa que o diabo vai ficar é com raiva. Mas o nome de Deus é o quê? Glorificado. Porque enquanto o salmista estava orando a Deus, pedindo livramento, para o Senhor guardar ele, livrar ele daqueles que perseguiu ele, Deus guardou, irmãos. O nosso Deus, ele guardou. E se você for ver, conforme os estudos, conforme a palavra de Deus, se nós fosse aprofundar, os inimigos caíram mesmo por terra. Os inimigos voltaram com pés de vergonha, porque perderam a guerra, perderam a batalha. Porque se levantar contra um crente que ora, irmão, aleluia, é a mesma coisa que mexer com um exército de soldado armado, aleluia. Mexer com um crente que ora é melhor pular logo de um prédio e morrer, irmão, do que mexer com um crente, com um servo ungido de Deus. Mexer com o ungido de Deus, irmão, separar de Deus, é a pior escolha que a pessoa estava fazendo. É assim, meu irmão, olha. O diabo, a pessoa mexer com qualquer um de vocês, qualquer um da família de vocês, são ungidos de Deus. Porque a partir do momento que nós entregamos a nossa vida para Jesus, nós somos ungidos pelo próprio Deus. Nós não somos ungidos pelo pastor, não. Nós não somos ungidos pelo homem, não. Somos ungidos pelo Deus. Somos separados por Deus, como Paulo. Paulo diz assim: e eu fui separado por Deus, escolhido pelo próprio Deus. Então, quando nós somos escolhidos por Deus, separados por Deus, não adianta se levantar, não adianta perseguir, não adianta tentar parar. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Você viu o que Paulo fez? Paulo perseguiu o povo de Deus. Paulo caiu no meio do caminho. Jesus teve um encontro com ele no meio do caminho, caiu por terra e teve que se converter. Porque assim, quem não ora vai tentar parar a oração de quem está orando. Quem não busca vai tentar parar quem está buscando. Quem não prega a palavra vai tentar parar quem está pregando a palavra. Quem tem uma vida de desocupado vai tentar fazer nós parar e se tornar como eles, desocupados. Porque quem está ocupado, orando, buscando a Deus, se convertendo dos seus caminhos, como diz 2 Crônicas 14, se humilhando, se convertendo, aleluia, está como Neemias, aleluia, glória a Deus, está edificando muros. Neemias 6, os inimigos estão se levantando, ele está dizendo: eu estou ocupado, eu tenho o que fazer. Manda aquela pessoa caçar o que fazer, porque eu estou ocupado. Eu estou edificando o muro, eu estou tampando as brechas, eu estou orando, eu estou buscando a face do Deus poderoso. Assim, irmãos, que nós temos que fazer. Amém? Glória a Deus. Nós vamos estar agradecendo a Jesus, orando.